Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando dificuldades. Como sempre, as notícias são sempre muito negativas. Estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país. Um ex-presidente preso e o atual sendo ameaçado de vários processos pelos mesmos delitos e erros. Um mundo em guerra. A guerra na Síria, nos últimos 6 anos, já morreram mais de 7.000 pessoas. E mais alguns milhares de pessoas estão abandonando aquele país em guerra porque eles não têm sequer o que comer. E tudo isso nos assusta muito, nos deixa muito apavorados e preocupados por causa dessa situação. Mas pela graça de Deus, você ou nós somos filhos de Deus. E nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus. Nós temos um Deus maravilhoso que cuida das nossas vidas. Nós temos irmãos e irmãs que nos cercam e nos ajudam, oram por nós. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, e é por isso que nós nos reunimos aqui para ouvir a sua palavra. Eu gostaria de convidá-los para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 5 em diante. Lucas 10, 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa casa e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anuncie-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, e o Senhor nos afirma que a Tua palavra é viva, é eficaz, é capaz de separar e discernir os nossos pensamentos, a nossa alma, a nossa mente, e separar aquelas ideias que são nossas e aquelas que são Tuas. Por isso nós pedimos que permaneça somente aquilo que é Teu, aquilo que pertence a Ti, e que a Tua palavra, mais uma vez, através do Teu Espírito, se torne bênção para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito e nos faz compreender melhor a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Existem algumas palavras na Bíblia que elas não são muito claras para a maioria das pessoas. E uma dessas palavras é a palavra Espírito. Porque essa palavra ela tem um sentido diferenciado daquele que a maioria das pessoas acreditam nos nossos dias. A forma dos hebreus pensarem, ou a forma como o Antigo Testamento via essa palavra, é diferente como a forma como os gregos viam essa palavra. Por isso, às vezes nós confundimos as palavras e não temos uma
uma dimensão muito clara do Evangelho por causa disso. A palavra Espírito no Antigo Testamento, ela não tem o mesmo sentido do Novo na sua totalidade. A palavra Espírito no Antigo Testamento, e portanto, na percepção pelas quais Jesus falava, ela tem o sentido de vida, de totalidade da vida. Às vezes a palavra é traduzida como coração, como vida, como totalidade do ser, e não como uma coisa transcendente apenas, como algo que está fora das pessoas. Espírito, do ponto de vista do Antigo Testamento e da forma como os hebreus viam essa palavra, e portanto como Jesus, Paulo, via essa palavra, e como o Evangelho foi escrito, tem esse sentido de mentalidade. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos num nível não apenas superficial, mas mais profundo. Tem a ver com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa mente, com a nossa forma de conviver com as pessoas. Ou seja, em todo relacionamento tem um nível de espiritualidade no relacionamento. É algo que eu chamo para a minha vida. Quando eu me relaciono com as pessoas, é uma permissão que eu dou no meu coração, no meu espírito, na minha vida, para que a outra pessoa venha e entre na minha vida. E quando esta outra pessoa vem e entra na nossa vida, ele traz com elas os seus conteúdos espirituais, emocionais, a sua forma de ver. Por isso, no Novo Testamento, as relações humanas significavam chamar o outro para vir para a sua vida. Significava invocar a outra pessoa para que ela viesse para a sua vida. Significava você abrir o seu coração e deixar que a outra pessoa entrasse na sua vida. É por essa razão que Jesus diz o que nós lemos. Se vocês chegarem em uma casa e eles acolherem vocês, então vocês fiquem ali, vocês participem daquele momento. Se vocês forem recebidos com bondade, se vocês forem recolhidos com paz, se vocês forem acolhidos com amor, fiquem naquela casa, participe daquela comunhão. Todo relacionamento humano, ele só existe a partir do momento que o outro nos permite ter esse relacionamento. Ele é um relacionamento consentido. Se não tiver paz, sai daquele lugar, sai daquele convívio, não participe daquilo, antes que o outro comece a te adoecer, antes que o outro, ao invés de construir paz na sua vida, comece a construir confusão. Deixe aquele lugar, não participe daquilo, não se envolva com aquela proposta, com aquela altivez, com aquela embriaguez. Não embriague o coração de vocês com a maldade do outro. Se vocês admitirem que esses espíritos e essas pessoas maldosas entrem na vida de vocês, eles vão destruir vocês, eles vão alterar a sua vida, eles vão transformar o seu modo de viver. Infelizmente, a maioria das pessoas não leva isso a sério. A maioria das pessoas são tão carentes que elas não param para discernir, como diz a palavra de Deus, discernir os espíritos. E aí não é fantasma, é discernir quais são os conteúdos da outra vida. Basta ter uma aparência, basta ter uma casa bonita. As pessoas não pensam sobre os que estão na casa. Eles simplesmente vão chegando e vão habitando aqueles ambientes. Não é uma razão pela qual a gente pense quando começamos os nossos relacionamentos com as pessoas.
vestiu-se bem, tem bom hálito, tem olhos bonitos, olhos lindos, é o suficiente, é o bastante para que a gente caminhe. Não olhamos se aquela pessoa, se aquele convívio é um ambiente de paz, é um ambiente de busca de harmonia. Então nós, enquanto filhos de Deus, precisamos aprender a discernir. E uma pessoa que a gente deve, e ele é o modelo principal para nós, é Jesus. Basta você pensar com quem Jesus dormia, na casa de quem ele ia. Jesus, ele convivia com pessoas do bem. Ele não ia na casa de pessoas más. Jesus foi ao palácio, na casa de Caifás, apenas uma vez, e foi preso. Mas ele dormia com aqueles que eram mais pobres, com aqueles mais humildes. Ele não participava da vida de pessoas que produziam mal. Infelizmente, nós, por causa do pecado e por causa dessa falta da compreensão de quem é Jesus e do que é o Evangelho, muitos de nós vamos nos tornando pessoas que produzimos maldade. E Jesus evitava essas pessoas. Ele diz: vocês não devem ficar comendo e bebendo com gente que vive nesse ambiente envenenado. Se tiver um filho da paz, fiquem ali. Mas se não tiver, saiam e sacudam os pés. Infelizmente, nós somos pessoas apressadas, pessoas interesseiras, pessoas utilitaristas. O que eu vou ganhar nesse relacionamento? O que eu vou receber? E não olhamos os espíritos, não olhamos a vida, não olhamos a mentalidade, não percebemos quem são aquelas pessoas. Encontrar pessoas, para nós, é o normal. Agora, escolher alguém para a gente conviver, escolher alguém para a gente ir para a cama, escolher alguém para a gente abrir o coração, escolher alguém para a gente chamar de meu amigo, isso não pode ser feito de forma irresponsável. O Senhor nos ensina que isso deve ser feito com certos cuidados. É uma recomendação da palavra. Por que Jesus diz isso? Porque as pessoas, elas alteram a nossa existência. Porque as pessoas alteram o nosso viver e a nossa forma de ver a vida. Acolher pessoas perversas implica em você ter que tomar alguns cuidados e algumas maneiras de ver a vida. Talvez a pergunta que a gente tem que fazer para você compreender melhor é você observar a sua própria vida. Quem são as pessoas, as mentalidades que estão entrando no seu coração? Porque dependendo da pessoa que você estiver deixando entrar na sua alma e no seu coração, você não ficará impune. Isso terá consequências na sua vida. Jesus diz assim: olha, se você for a um lugar e essas pessoas não forem pessoas da paz, vocês devem deixar e sacudir a poeira, não tragam nada com vocês, não levem nada no coração. A palavra de Deus diz que não são só as pessoas que geram isso, mas existem ambientes que estão tão cheios de maldade, que eles vão afetando a nossa vida. Apocalipse diz que há uma daquelas cidades das 7 igrejas, se não me engano a de Éfeso, que diz que a idolatria, a perversão, a corrupção, a promiscuidade naquele ambiente daquela cidade era tão forte, que eles chamam aquela cidade de trono de Satanás. E aquilo afetava a vida das pessoas. O profeta Isaías diz que as cidades eram tão malignas, que as habitações eram como se fossem cheias de fantasmas, de ruínas,
que ali os entes da noite habitavam. É por esta razão, é porque há ambientes que geram na nossa vida muito mal, que fazem muito mal. E é por isso que o Senhor diz assim: quando vocês conviverem com esses lugares, vocês devem ter cuidado, vocês devem discernir qual é o espírito, qual é a mentalidade, qual é a visão, quais são os conteúdos que essas pessoas trazem. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo diz que permitir que o outro entre no seu coração, ele chama isso de comunhão. E é por isso que ele diz que não é compatível a comunhão da luz com as trevas. Quando as pessoas usam os seus corpos sem dar o verdadeiro significado para isso, para ter comunhão com os outros, Paulo diz que isso é promiscuidade. Os vínculos que nós temos com as pessoas, eles trazem conteúdos espirituais, emocionais, psicológicos que se fundem, que se juntam. E quando as pessoas com quem nós convivemos são pessoas cheias de amargura, de mal, de maldade, a gente traz o que há de pior do que há na vida delas para a nossa vida. Paulo diz que as más conversações começam a admitir esse vínculo maldoso. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido contar histórias assim, de homens sensatos, maridos sensatos, pais sensatos, que de repente encontra uma mulher louca, e ele começa a se envolver, e ele fica possuído por aquela pessoa, aquela pessoa vem para dentro do coração dele, e ele não consegue mais conviver, e se torna uma pessoa irreconhecível, chegando ao ponto de abandonar os filhos, de abandonar a esposa, de deixar todos, por causa daquela loucura que entrou no coração dele. É disso que Paulo está falando, é dessas loucuras que nós, à medida que vamos nos relacionando com as pessoas, vamos permitindo que elas tragam para a nossa vida. Para nós que já somos um pouco mais idosos, a gente percebe claramente, quando os nossos filhos começam a namorar, como eles vão mudando o comportamento. Às vezes, pessoas maldosas, eles começam a namorar, e aquilo vai alterando o comportamento daquelas pessoas. Você começa a ver aquele rapaz ou aquela moça que encontrou com outro, e aquela que eles chamam, né? A gente chamava-se, não sei nem como é que chama agora, né? Aquela química um com o outro, e você começa a olhar e falar: mas como pode? Como a minha filha está diferente? Como meu filho está diferente? O caráter muda, as reações mudam. É por isso. É porque no convívio com as pessoas, a gente traz para a nossa vida o que há de pior no outro para o nosso coração. É por isso que Jesus nos diz para a gente tomar esses cuidados e discernir os espíritos, os conteúdos, a mente, como é e quais são os valores do outro com quem nós convivemos. Por isso, quando Jesus se encontrava com as pessoas se dispunham, diziam: ah, mestre, eu quero te seguir, eu vou andar contigo, eu vou viver com você. Jesus falava: não, você não vai participar da minha vida. Por que ele falava isso? Porque ele discernia o que aquelas pessoas queriam. Eles não queriam se comprometer com Jesus, eles queriam usufruir de alguma coisa que eles viam em Jesus. Mas eles não queriam o compromisso, e aquilo traz afetações para a vida. A palavra de Deus diz que Jesus teve uma pessoa que ele conviveu, e que era uma pessoa má, e a Bíblia diz que ele só conviveu com essa pessoa para que se cumprisse as Escrituras. Jesus, para ser amigo, ou para ter um amigo, para que alguém pudesse gozar da intimidade dele,
estar no mesmo lugar, no mesmo banheiro, comer na mesma mesa, dormir juntos, estar dia e noite. Ele escolhia as pessoas, pessoas sinceras, verdadeiras, transparentes, porque no coração dele ele não tinha nenhum desespero, no coração dele não havia nenhuma carência. Ele tinha as razões pelas quais estava no mundo, ele tinha os motivos pelos quais estava no mundo, ele sabia as razões pelas quais ele viera aqui, e por isso ele apenas vivia a vida para a qual ele havia chamado, vivia os valores da graça de Deus. Ele não pensava assim, eu vou conviver com esses aí da sinagoga de Satanás e vou melhorar a vida deles. Porque Jesus não veio ao mundo para melhorar a vida de ninguém, ele veio para transformar as vidas. E ele tinha consciência disso. Por isso ele chama para o seu convívio os pecadores, os pescadores, os mais simples, os publicanos. Ele jantava, ele comia, ele conversava, e as pessoas o condenavam porque diziam que ele era amigo dos pecadores. Mas ele não criou um harém, ele não criou uma festa, ele não criou um bacanal para atrair as pessoas. Ele apenas vivia a sua vida e ensinava as pessoas aquilo que tinha a ver com Deus. O resto para ele era evento. A amizade para ele era muito mais do que isso. Ele discernia os conteúdos, a mentalidade, a visão. Muitos de vocês já leram a história da filha de Jairo. Jesus estava num certo lugar, Jairo, um principal entre os judeus, a sua filha morreu, e ele encaminha um pedido até Jesus, vai até Cafarnaum, que era uma cidade distante de onde ele estava, e conta a história para Jesus. E Jesus diz assim, eu vou à sua casa. E ele começa a ir, e ele passa, saindo de Jerusalém, ele passa num lugar, uma mulher o toca e é curada, e ele continua indo. E a certa altura, um grupo de pessoas, os religiosos talvez, ou os discípulos de Jesus, falam assim para ele, Jesus, não adianta o senhor ir lá, ela já morreu. E ele insiste, ele diz, não, eu vou, ela não morreu, ela está dormindo, e vocês vão ver a glória de Deus. E ele continua indo, e quando ele vai chegando na casa, há um grupo de pessoas chorando. Naquela época os religiosos, quando alguém morria, convocavam as pessoas para chorar, como é que a gente fala aqui? No velório. E as pessoas iam e ficavam chorando, e estavam ali chorando ao redor, e Jesus chega, e as pessoas insistem, dizem, não adianta mais o senhor ir falar, fazer qualquer coisa, a menina morreu. E ele diz, não, ela apenas dorme, ela vai viver. E aí quando ele diz isso, as pessoas riem. Os religiosos, os que estavam ali ao redor, aquelas mulheres, todos riem. Então Jesus diz assim, separa-se, a palavra de Deus diz, Pedro, Tiago, João e os pais entram no quarto. Jesus não permitiam que aquelas pessoas entrassem para ver o milagre. E Jesus entra, faz uma oração, e aquela menina Talita cumi, ela ressuscita. Porque para Jesus, quem não crê faz mal. Os outros ficaram, iriam fazer mal se entrassem com ele. Quem não tem esperança no coração, quem boicota a alegria daqueles que amam a Deus, quem boicota isso, quem se faz acompanhar por amizades que prejudicam a vida, que prejudicam esse processo, quem tem a companhia de pessoas que não creem, que chegam na casa de Jairo e riem daquilo que Deus pode fazer, quem vive assim, Jesus diz que a gente tem que discernir os espíritos, que a gente tem que perceber, tem que separar, e tem que ter clareza com relação a essas pessoas.
E Marcos, no capítulo 6, ele diz que admirou-se da incredulidade deles. E por isso ele não podia fazer os milagres ali, porque aqueles ambientes tinham necessidades, mas não podiam receber a graça de Deus, porque não criam. Gente mal-humorada, gente que convive, mas não estão comprometidas com Deus, elas vão fazendo mal para as nossas vidas. O Novo Testamento inteiro nos adverte sobre as portas que nós abrimos para o diabo através das pessoas. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Para não abrir uma porta para o diabo, é muito claro, para não dar lugar ao diabo. Resolvam logo, não durmam com ódio no coração, porque os ódios eles entram no inconsciente, eles entram dentro de nós e vão fazendo movimentos dentro da nossa alma, que nós nem nos damos conta, vão nos levando para sermos pessoas maldosas, para nos tornarmos pessoas que geram mal na vida dos outros. E quando você lembra dessas amarguras, desses resíduos que as pessoas deixaram dentro de nós, isso volta com muita força. Não colecione amarguras, para que mais portas não se abram, diz ele. Porque o nosso coração é o lugar da produção dessas maldades. Como é que você vive na sua família? Como é que são os ambientes os quais você está vivendo? Como é que é a sua casa? É uma casa de paz? São ambientes de paz? Ou é um ambiente de trevas? Como é que estão as suas reações? Elas estão contaminadas por essas pessoas que vieram para dentro de você? Por essas pessoas que às vezes se foram e deixaram resíduos dentro da sua alma? Como é que é o seu coração? Quem são as pessoas que você tem escolhido para ficar dentro do seu coração? Elas se fazem bem ou elas se fazem mal? São elas que dão os fundamentos para a sua vida? São elas que te fazem reagir? Lá em 1 João, no capítulo 4:1, o texto é claro: irmãos e irmãs, discernam os espíritos. Aí quando a gente ouve isso, a gente pensa assim: discernir o espírito é saber se aquilo ali é do diabo, é do capeta, é de Satanás, se é um fantasma, se não é. Mas se você lê a carta de João, ele está falando, são de pessoas, ele dá nome. Diótrofes, ele fala, viveu entre nós e era muito mal. Aí na sequência ele fala: irmãos, discernam os espíritos. Percebam como é que as pessoas vivem. E não permita que a maldade delas venha para dentro de você. Não permita que os ódios dos outros invadam a sua vida. Não permita que a amargura do outro tome conta do seu coração. Ele diz: olha, vocês precisam estar atentos. Ele diz assim: olha, eles viviam aqui entre nós, essas pessoas, e saíram do meio, andavam aqui entre a gente. Ele descreve quem são essas pessoas. Quem habita o seu coração? Quem são as pessoas que, ainda que elas não estejam presentes fisicamente, elas estão presentes na sua alma? Quem que você deixou invadir o seu coração? O que é aquilo que você chama de paixão e que habita o seu coração? Quem são os ídolos que habitam o seu coração? Quais são as emoções que governam a sua vida? Quais são as emoções que se associaram a você ao ponto de você tratar as pessoas e reagir da forma como você reage?
Filhinhos, discirna o Espírito, porque as pessoas com quem vocês convivem, você precisa ter clareza com relação a elas. Discirna o Espírito, porque isso tem a ver com a sua cama, com a sua mesa, com a sua casa, com a sua família, com as suas amizades, com a sua intimidade, com a sua história de vida. Isso tem a ver com aquilo que lhe é mais precioso. E a palavra de Deus diz que você não deve jogar o que é mais precioso aos porcos. Quem são as pessoas e as coisas que alteram a sua vida? Olhe para a sua vida, discirna a sua vida. Quem tem mudado você? Essas pessoas mudam você para o bem ou para o mal? Você se lembra? Alguns, às vezes eu percebo, pessoas boas, misericordiosas, amáveis, íntegras. De repente elas se tornam pessoas inflexíveis, pessoas duras, por causa dos ambientes maldosos que vão entrando no coração delas, e elas vão se dando e se permitindo, por causa de outras pessoas que vêm para dentro dela. Era proativo, era para cima, sempre disposto, de repente vão se tornando pessoas amorfas, deprimidas, mal-humoradas. Nesta noite, eu quero te convidar para você deixar Cristo tomar conta do seu coração, para que essas pessoas que estão presentes dentro da sua alma saiam de dentro de você, para que as pessoas com quem você vai conviver sejam pessoas que você tenha discernimento claro. Você quer ser bênção na vida dos outros? Você quer ser gente da paz, gente abençoadora, gente acolhedora, gente amorosa, gente para cima, gente que quer ver o outro bem? Você quer que os seus filhos sejam assim? Você quer que seu marido seja assim? Você quer que sua família seja assim? Então deixa Cristo entrar no seu coração, porque à medida que Ele entra, Ele vai arrancando essas coisas da alma da gente, Ele vai tirando as amarguras, Ele vai tirando esses resíduos, Ele vai tirando essas mágoas, Ele vai permeando, entrando nos porões da sua alma, de tal maneira que você vai sendo transformado, e você vai se transformando num homem de paz, uma mulher de paz, que abençoa e que acolhe o Senhor. Aí talvez você esteja dizendo: ah, pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo. Mas eu quero te convidar para que você diga: Senhor, eu creio em Ti, mas eu quero que o Senhor inunde a minha vida com a Tua presença e com o Teu Espírito. O Espírito de Deus é como água, Ele chega, Ele vai entrando. Sabe aquelas coisas que você tem nos porões da sua alma, que você não tem coragem de falar para ninguém? A palavra de Deus diz que Ele vai lá, retira e vai curando e vai arrancando, para que você tenha uma vida livre. É Ele quem diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. E se eu entrar, nós vamos fazer um banquete. Vamos comer e festejar. Hoje é o momento de você abrir o seu coração para Ele. Você pode ter 1 ano de igreja, você pode estar vindo aqui de vez em quando, você pode estar aqui há 30 anos. Todas as vezes que você abrir o seu coração para Ele, Ele entra e produz cura, transformações, mudanças.
Aí então você vai ganhar a presença de Jesus, diária, conforme Ele mesmo diz. Você vai ter aquela capacidade de entender, de compreender, de ser bênção na vida dos outros. A capacidade de discernir. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você. E eu quero te convidar para você falar com Deus agora. Para você olhar para a sua própria vida. Para você dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero que você se lembre quais são as coisas e pessoas que têm alterado a sua vida. Se for Cristo, certamente Ele vai alterar para melhor. Certamente você tem tido tantos desejos bobos, sonhos inúteis, que ao longo da sua vida foram tomando conta do seu coração. Quantas frustrações. Talvez algumas pessoas já tenham passado pela sua vida, na infância, na juventude, ou mesmo na vida de adulto, e deixaram conteúdos ruins, marcaram o seu coração, marcaram a sua existência, e você tem lutado com isso, mas não entendeu ainda que quem precisa habitar o seu coração com todo o poder é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Se Ele entrar, sua vida vai mudar, seus desejos vão mudar, seus sonhos vão mudar, suas carências serão atendidas, suas necessidades serão supridas. Quem está alterando a sua vida e a sua existência? Jesus? Ou as amarguras, as raivas, as emoções que as pessoas deixaram? Se você quiser, você pode orar assim: Senhor Deus, eu preciso te confessar que eu permiti que determinadas pessoas entrasse na minha vida, no meu coração. E essas pessoas, Senhor, foram deixando coisas negativas na minha vida. Eu confesso ao Pai que eu abri brechas na minha vida. Quero te pedir que o Senhor me perdoe. Pai, mas eu não te conhecia, mas agora eu posso dizer que te conheço, Senhor. Então, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tire do meu coração as marcas que essa pessoa deixou na minha alma. E quero pedir que o Senhor me cure de uma forma definitiva, porque o Senhor é um Deus que restaura a nossa vida, porque não há pecado ou culpa que o Senhor não possa retirar de nós.
Senhor, retira esses conteúdos maldosos que ficaram em mim, que me faz reagir tão mal. Entra no meu coração, restaura a minha fé. Oh Pai, enche o meu coração de esperança. E Pai, me ajuda, para que eu me torne uma pessoa abençoadora da vida dos outros, uma pessoa que compartilha graça, amor, bondade, não porque eu tenha isso em mim, mas porque o Senhor habita em mim. Oh Pai, vem, entra na minha vida, me transforma. Oh Pai, eu te agradeço também por aqueles que o Senhor permitiu que viesse para a minha vida e que trouxeram paz, que trouxeram luz, que trouxeram amor, que trouxeram bondade para a minha vida, que não vieram para a confusão, mas vieram para trazer paz, alegria. Obrigado, Senhor, por essas pessoinhas que trouxeram paz, crianças, homens, mulheres de paz, que o Senhor colocou na minha vida. Oh Senhor, muito obrigado, porque mesmo eu não compreendendo direito, o Senhor as colocou na minha vida. Eu sou grato a Ti por isso, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Mas eu quero, Senhor, que mais do que elas, seja o Senhor mesmo que ocupe o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a amar mais, a perdoar mais, ser mais amoroso, ser mais bondoso. Ainda que as circunstâncias e os problemas estejam presentes, Senhor, batiza-me, Senhor, com Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode dizer amém?